capacidade de um indivíduo lutar contra as doenças ao longo de toda a sua vida. Nesse sentido, o bom funcionamento do timo é fundamental para se evitarem doenças que tenham a ver com a baixa capacidade imunológica do corpo. Entender a importante relação do timo com o chakra cardíaco ajudará na compreensão de como podem surgir doenças associadas ao mau desempenho das barreiras imunológicas do organismo. Muitas vezes, como já comprovado pela medicina ortodoxa, pessoas desenvolvem cânceres a partir de efeitos negativos produzidos em seus sistemas de defesa imunológica, por causa da eclosão de fortes momentos de estafa, de depressão e de desgosto. De tudo que pesquisou Gerber e certamente do que ainda será estudado por outros cientistas de ponta, o que parece claro é que, se alguém quiser se manter saudável, terá que dar atenção especial ao bom fluir das energias espirituais e terrenas através do chakra cardíaco. E aqui, mais uma vez, é importante repetir: o amor por si próprio, sem restrições, e o amor, a compaixão pelos outros são sentimentos fundamentais para a sobrevivência. Quando o indivíduo passa a ter uma maior capacidade de amar incondicionalmente a si e aos outros, o chakra cardíaco começa a tornar-se mais aberto à medida que aumenta o seu fluxo de energia nutritiva para os órgãos que ele abastece, ensina Richard Gerber. No entanto, mesmo sendo o chakra cardíaco a base de ligação entre as energias sutis e as densas que formam o ser humano, os outros 6 chakras principais têm que estar também funcionando a contento. Afinal, todos os 7 chakras formam um complexo importantíssimo para a formação e o bem-estar do organismo. É por isso que os médicos do espaço, quando convocados para atuar, materializados ou incorporados em médiums, focam suas energias curativas primeiramente no corpo astral dos enfermos, além do corpo etérico, para ativar os chakras mais sutis que estejam bloqueados ou com deficiências de circulação energética. Depois, se a doença já estiver instalada no corpo físico, atuarão nesse campo energético denso. Muitas vezes, ao agir em determinado chakra, acabam indiretamente contribuindo para o tratamento de alguma doença. No caso do combate ao câncer, por exemplo, é comum os médicos do espaço dinamizarem o funcionamento do chakra sacral ou esplênico, que é ligado ao baço. A medicina reconhece hoje em dia que o baço tem importância fundamental no fortalecimento da defesa imunológica do organismo. E quem tem câncer apresenta, em geral, um quadro de depressão em seu sistema imunológico. Portanto, ao atuar nesse chakra, os seres de luz acabam por reforçar as defesas imunológicas do corpo do enfermo, facilitando a continuidade do tratamento. Essas ondas de energias curativas, emitidas das mãos de médiums ou de espíritos materializados, principalmente através de aparelhos curativos que trazem do astral, projetando luzes intensas de várias cores, acabam também por potencializar a circulação de energias estagnadas na parte doente dos corpos astral, etérico e físico. Em alguns casos especiais, os médicos do espaço atuam em processos de desintegração atômica de células doentes, promovendo a consequente reintegração instantânea de células sadias, produzidas em hospitais espirituais que lhes dão apoio, em dimensões paralelas. Ramatiz é um dos mestres do espaço que confirma o uso de processo magnético quando se procede à desintegração e reintegração celular. Com o magnetismo, afrouxamos os laços que mantêm coesa a estrutura molecular original das células doentes, como se essa massa compactada se expandisse e retornasse ao fluido cósmico universal, já que nada se perde no cosmo, tudo se transmuta. O médico do espaço Giuseppe Gleber acrescenta: usamos os seguintes processos, de acordo com as necessidades. Inoculação celular quando necessitamos desmaterializar células doentes, irreversíveis, e substituí-las por elementos novos. Transplante, quando a parte atrofiada é totalmente irrecuperável. Bombardeamento por raios gama, que, na maioria das vezes, possibilita a reversão celular.
renovando completamente as células doentias. Experiências em sessões de materialização para a cura indicam também a utilização de tipos diferentes de ondas eletromagnéticas, como as de raios-x e de padrões vibratórios ainda desconhecidos. Com a manipulação do ectoplasma, tanto do médium quanto da equipe de apoio e da natureza do entorno médicos do espaço fazem ainda transplantes espirituais, trocando partes enfermas por sadias, ou mesmo utilizam outras energias sutis curadoras. De acordo com o nível de conhecimento humano, a espiritualidade procura dar pistas de como ocorrem essas intervenções. Do ectoplasma da natureza, por exemplo, costumam retirar elementos básicos, como minerais e agentes fitoterápicos, para reprocessá-los astralmente e aplicá-los em processos de cura. Nesses trabalhos, em que se produzem campos de energia inimagináveis, para se tentar a recuperação de tecidos e de órgãos doentes, precisa haver o melhor padrão vibratório possível do paciente, para que as ações curativas surtam efeito. Um dos problemas desse processo, porém, é exatamente conseguir a elevação do estado mental dos enfermos. Em seus métodos de tratamento, para evitar processos de rejeição, os espíritos baixam as frequências das ondas energéticas para haver uma atração, por afinidade, com as partes doentes, que estão vibrando mais lentamente. Mas se os pacientes não permanecerem com a moral elevada, isso dificultará os bons resultados das intervenções espirituais, que perderão aos poucos seu potencial de dinamização do corpo doente. A experiência demonstra que as complexas ações cirúrgicas conduzidas por médicos do espaço terão poucas chances de sucesso sem a colaboração psicológica do paciente, que dependerá não só do amor incondicional por si próprio e pelos outros, como também da solidariedade daqueles próximos a ele. Da mesma forma que ensinamentos esotéricos sustentam que a cura de uma doença se encontra dentro de nós, o espírito José Pegleber assinala: a contribuição do paciente é inteiramente necessária. Se nós não tivermos sua aceitação, a sua vibração, que nós denominamos de fé-traço, se nós não possuirmos o seu desejo de cura, a sua vontade de recuperação, as sintonias vibracionais sofrerão variações, e tendo variações, o nosso medicamento não terá o efeito esperado. Para esse físico e médico do espaço, é também importante se buscarem sintonias vibracionais adequadas quando da utilização de remédios do astral. Uma das premissas para que esses seres produzam medicamentos mais eficazes do que os da Terra é que apresentem sintonia idêntica às doenças que devem combater. Com a palavra, José Pegleber. Os medicamentos que nós preparamos, apesar de serem, em princípio, parecidos com os medicamentos terrenos, possuem muitos outros elementos, muitas outras condições, principalmente no modo de atuar, que os fazem bastante diferentes e muito mais eficazes. Nós temos um modo de usar os campos magnéticos, como é do conhecimento da nossos irmãos. Tudo que vibra possui um campo magnético, e tudo vibra. Mesmo as bactérias doentias, mesmo os focos infecciosos possuem o seu grau de vibração, possuem a sua sintonia vibracional. E justamente utilizando dessas sintonias é que nós as fazemos idênticas aos nossos medicamentos. O medicamento nosso é de sintonia idêntica aos focos doentes das pessoas. O que acontece? Corpos idênticos, elementos afins, são atraídos. Os nossos medicamentos, além de serem conduzidos normalmente através dos canais do organismo humano, são atraídos totalmente, completamente, devido a essa sintonia vibracional, para os lugares afetados. E dessa atração é que nós nos beneficiamos para ter um efeito terapêutico muito mais longo, muito mais demorado e muito mais preciso, porque podemos usar dosagens maciças. Podemos usar dosagens que seriam perigosas se aplicadas de outro modo, devido a termos a certeza absoluta de onde elas irão localizar-se. Mapa kármico. A todo instante,
A espiritualidade faz referências à sintonia vibracional e atração de elementos afins. Boa parte dos físicos e dos estudiosos da natureza, porém, ainda rejeita esses conceitos, acostumada a que está a operar com noções como a de que cargas iguais, elétrons com elétrons, por exemplo, se repelem. Mas em mundos invisíveis superiores, como revela Ramatiz, a realidade física é vista a partir de outro prisma. Cada espírito, independentemente de seu estágio evolutivo, encontrando-se acrisolado num corpo físico ou estando a movimentar-se no plano mental puro, livre das formas, está sujeito à correspondência atrativa do semelhante com semelhante, positivo com positivo, negativo com negativo. Vossa ciência física já aceita o conceito de antimatéria, de holograma, quarks, realidade virtual, mas ainda não se deu conta da atração das cargas de mesmo sinal, em que semelhante atrai semelhante e dessemelhante repele dessemelhante, que trará uma nova visão do universo, permitindo abrigar uma série de fenômenos espirituais, mentais e físicos. Estaria ele se referindo a algo semelhante ao campo de força ódica estudado, em meados do século XIX, pelo barão Karl von Reichenbach, 1788 a 1869? Rico industrial alemão e químico de renome, descobridor de produtos como a parafina, ele pesquisou sensitivos, cristais e plantas em salas escuras, publicando estudos polêmicos que sustentavam ter sido provada a irradiação, por esses corpos, do que denominou força ódica, numa homenagem ao deus norueguês Odin. Infelizmente, porém, suas pesquisas foram rejeitadas pela comunidade científica oficial. Mas cerca de 100 anos depois, as norte-americanas Sheila Ostrander e Lynn Schroeder assinalariam, curiosamente, os relatos de von Reichenbach são idênticos às descrições soviéticas e ao que vimos nas fotografias coloridas dos Krelions. Ou seja, o barão havia flagrado as emanações energéticas do corpo etérico. Esse cientista alemão passou 30 anos fazendo experiências com um campo de energia que exibia muitas propriedades semelhantes às do campo eletromagnético estudado anteriormente por James Maxwell. Só que no campo ódico, polos semelhantes se atraem e polos opostos, não, ao contrário do que ocorre no caso do campo eletromagnético de Maxwell. Dessa forma, o campo ódico apresenta uma característica cara aos métodos de cura utilizados por espíritos de luz, semelhante atrai semelhante. Além disso, corroborando a descoberta de Reichenbach de que cristais apresentam polaridade única, pelo menos alguns aparelhos materializados por Frederick von Stein e outros médicos do espaço, que emitem luzes curativas, são feitos de cristais especiais. E essa força ódica teria também algo a ver com as energias curativas envolvidas na homeopatia. Quando um ser do espaço, como José Pegleber, fala na importância de se alcançar uma sintonia vibracional de seus medicamentos com a dos focos de doenças dos enfermos, é curioso perceber que parte da medicina terrestre já persegue essa filosofia de trabalho curativo desde o início do século XIX, com as descobertas do médico alemão Samuel Hahnemann, 1755 a 1843, criador da homeopatia. Afinal, os remédios homeopáticos possuem a frequência energética ou a assinatura vibracional das substâncias orgânicas ou inorgânicas a partir das quais são preparados, como plantas e minerais, sendo produzidos de forma a combinar sua frequência vibracional com a frequência da doença que se deseja combater. É como sustenta o médico Richard Gerber. Na homeopatia, um remédio é escolhido com base na sua capacidade de estimular e reequilibrar o corpo físico, proporcionando-lhe uma dose de energia sutil da frequência necessária. Se a frequência do remédio combinar com o estado de doença do paciente, uma ressonante transferência de energia permitirá que o sistema bioenergético do paciente realmente assimile a energia necessária, livre-se das toxinas e desloque-se rumo a um novo ponto de equilíbrio de saúde. Mas como já foi visto,
tanto na homeopatia quanto nas operações de médicos do espaço ou em qualquer outra intervenção terapêutica, espiritual ou terrestre. A confiança interior do paciente será sempre fundamental para se alcançar esse necessário equilíbrio vibracional. Qualquer atividade curativa só terá sucesso se conseguir estimular o organismo doente a reagir e a passar a batalhar contra a enfermidade. Por isso, um trabalho de apoio espiritual, mesmo uma oração ou uma mentalização em que se invoquem guias de luz, é importantíssimo para que o organismo aceite melhor os medicamentos e demais tratamentos, tanto da medicina convencional quanto da dos espíritos. Uma confiança interior que deve ser perseguida até por algum cético, por mais materialista que seja. Nesse caso, é fundamental que o enfermo receba apoio psicológico de amigos, de pessoas relevantes em sua vida. A importância da oração e da solidariedade fica evidente em resultados de pesquisas de vários centros científicos, reunidas pela Organização Mundial de Saúde, que apontam uma lista com 99 indicações para um viver saudável. Resgatadas pelo brasileiro Zalmino Zimmermann, em seu livro Perispírito, algumas dessas indicações são fundamentais, como a bondade, controle da inveja e do rancor, o cultivo da solidariedade, a fé, amizades e contato com a natureza. Segundo ele, pesquisas atuais têm comprovado experimentalmente o valor da prece, firmando a importância do pensamento amoroso em direção ao próximo, com benefícios, certamente, para quem os emite. A título de exemplo, ele cita artigo da publicação Southern Medical Journal, em julho de 1998, que revelou que numa unidade coronariana de um hospital de São Francisco, na Califórnia, EUA, foi analisada a influência da prece no tratamento de 393 pessoas internadas com problemas cardíacos. Examinou-se a evolução comparada de dois grupos semelhantes de pacientes com diagnósticos de infarto agudo do miocárdio ou angina instável. Um dos grupos foi beneficiado com preces feitas à distância. O outro, não. Aqueles que receberam esse tipo de apoio espiritual apresentaram menos casos de falências cardíacas, de pneumonias e de paradas cardíacas, além de terem precisado de menores doses de diuréticos e de antibióticos e diminuído o uso de respiradores mecânicos artificiais. Estudos como esses são cada vez mais comuns em várias partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos e na União Europeia, confirmando o poder da prece e do pensamento positivo em processos curativos. Pesquisas que indicam, mais uma vez, que uma atitude passiva dos enfermos é contraproducente. O importante é acreditar na cura, lutar veementemente por ela, com todas as energias possíveis, quer a pessoa seja tratada por um profissional de saúde, uma curandeiro tribal, um médium ou um médico do espaço materializado. Esse sentimento mobilizador para a cura tem um nome popular: esperança. Não que a cura de uma doença dependa só dela, mas o ânimo que a esperança na cura traz para um organismo debilitado será sempre fundamental em qualquer tratamento. E numa visão holística de processos curativos, essa fé interior deve ser conjugada com dois fatores também muito importantes: a superação de karmas negativos de vidas passadas e uma postura social positiva, ativa, a forma como lidamos com a família, com os amigos e demais pessoas do nosso convívio. Com uma postura propositiva, não negativista, como a mudança para melhor no relacionamento familiar e o engajamento sincero em ações de ajuda social, estimulando-se, portanto, o chakra cardíaco com sentimentos de amor e de compaixão. A pessoa enferma estará mais apta a conquistar méritos para se curar, inclusive para conseguir superar karmas adquiridos em eventos traumáticos de outras vidas. Ensina a espiritualidade que a doença é uma forma de aprendizado. Através da dor aprendemos, pelo menos deveríamos aprender, sobre nossas fraquezas e vacilações de caráter.
Deficiências essas que muitas vezes deitam raízes profundas em outras vidas, quando praticamos o mal, quando não agimos corretamente em relação a outras pessoas, seja cometendo crimes, atos vingativos, enredando-nos em comportamentos egoístas, em ações pouco edificantes, seja não exercitando a tolerância, a ajuda fraterna. Assim, comportamentos deletérios, do passado e também da vida presente, marcam nosso corpo astral. Marcas que levamos quando fazemos a passagem para um outro lado da vida. Numa de suas lições sobre a origem das doenças, o médico do espaço Frederick von Stein afirma que as pessoas possuem um mapa perispiritual em que estão assinalados os pontos nos quais ocorrerá o desequilíbrio celular em determinada idade, numa manifestação do karma, seja através de um câncer ou de outra doença. No entanto, em se tratando do ser humano e do seu livre-arbítrio, é errôneo pensar num jogo de cartas marcadas, em algo definitivo. Ao reencarnarmos, nosso corpo astral recebe as influências de atos e decisões da nova vida. Poderemos então, eventualmente, desfazer os pontos negativos do nosso mapa kármico, adquirindo, pelo menos em determinado instante, uma melhor qualidade de vida, para fazer a passagem com mais tranquilidade. Ou então ganhando uma sobrevida maior. Digo sobrevida, sem falar em cura definitiva, porque todos temos que adoecer um dia, nem que seja de fraqueza física, na velhice, e fazer a passagem, para a continuidade da nossa jornada universal. É a lei. E nesse jogo de escolhas e decisões, capaz de transformar nossas vidas, há algo fundamental a fazer se contrairmos uma enfermidade mais grave. Precisamos, e como isso é difícil, aceitar a doença e tentar entender por que ela teve que acontecer. Aceitá-la como ponto de partida para uma mudança de comportamento, entendê-la como fonte de ensinamentos. Quando conseguimos compreender melhor uma doença, começamos a pavimentar o caminho da cura. Aqui a terapia de vidas passadas e outras técnicas de regressão de memória podem ter papel fundamental de apoio, ao vislumbrarmos traumas de outras vidas ou mesmo da atual que contribuíram para alguma enfermidade. Independentemente de se acreditar ou não em vidas passadas, profissionais de saúde mais sensíveis já compreendem que o corpo humano não é simplesmente uma máquina que adoece por fatores alheios à vontade de cada um. Por isso, para tratá-lo adequadamente, é preciso muito mais do que atacar a doença já instalada. É como ensina Richard Gerber. A chave para o tratamento das doenças depende, em última análise, da nossa capacidade de compreender primeiramente como essas enfermidades se manifestam. Os médicos convencionais estão avançando lentamente no sentido de adquirir uma melhor compreensão acerca do conceito de predisposição para a doença. No entanto, existem ainda muitos mistérios por resolver. Afinal, cada pessoa tem seu histórico de evolução kármica e provas pelas quais precisa passar para superar suas deficiências e evoluir espiritualmente. Não é de se estranhar, assim, que alguém tido como boníssimo acabe adoecendo, enquanto o outro, incapaz de dar bons exemplos de conduta ética e moral, goze de perfeita saúde, até a velhice. Cada um precisa passar pela autoaprendizagem adequada às suas necessidades de evolução humana e espiritual. E ao se falar em provas que cada um necessita enfrentar, mais uma vez a questão da cura tem que ser remetida para a problemática do corpo astral. Afinal, para se combater um mal físico, é importante lidar com a raiz da doença localizada nesse corpo energético. Por isso no lar de Frei Luís se ensina que os médicos do espaço estão ali, em primeiro lugar, para curar o enfermo espiritualmente. Só então, havendo merecimento de sua parte, a doença no corpo físico poderá ser curada. Mas mesmo doentes terminais, que não contam mais com tempo e condições para haver extirpado um mal físico, conseguem alcançar uma passagem mais tranquila para o mundo espiritual se tiverem aprendido com a dor.
É nesse sentido que se costuma dizer que um enfermo se curou espiritualmente. Não havendo essa cura, mesmo uma eventual retirada física de um mal acabará por se mostrar inútil, mais cedo ou mais tarde. Um câncer extirpado com sucesso num moderno centro cirúrgico ou numa sessão espiritual terminará retornando se o corpo astral não for curado, seja na forma de um câncer ou de outra doença qualquer. Voltará porque a pessoa continuará vibrando negativamente na dor, na doença, adubando seu retorno. Em 1978, em uma das operações de cura realizadas incorporado no médium Gilberto Arruda, desta vez para a retirada de um tumor cancerígeno estomacal em um enfermo, Frederick von Steen já ensinava que uma equipe médica do espaço promovia, paralelamente, uma cirurgia idêntica no perispírito do paciente, uma ação fundamental, já que ali se encontrava a origem da doença, pois o corpo é o reflexo desta matriz. E mais, o espírito disse que poderia desmaterializar o tumor sem que o paciente notasse, mas que não o faria porque sua mente tinha necessidade de encontrar motivos para vibrar na cura. Uma eventual dúvida anularia o resultado da cirurgia espiritual. Tal é o poder da mente, sem se convencer de que algo havia sido feito em seu corpo, o enfermo continuaria a alimentar sua doença. Eu mesmo já vivenciei, por 3 vezes, essa prova de uma cirurgia espiritual, a primeira vez em 1994, numa reunião de cura em que o espírito de Frederick von Steen atuava incorporado em Gilberto. Estava ali para uma espécie de check-up mediúnico, mas, em vez de apenas testemunhar o sensitivo dando passes energéticos pelo meu corpo, de repente ele me tocou, na altura do baço e um pouco acima do coração, na zona do mediastino. Senti uma onda de calor sendo gerada de seus dedos e, ato contínuo, minha camisa começou a ficar encharcada nos 2 pontos. No escuro, não percebi do que se tratava. Mas ao sair da sala, notei que estava com 2 manchas de sangue na roupa. Sangue que havia vaporizado pelos poros de minha pele. Segundo me explicaria depois um médium do grupo, eu havia passado por uma operação de limpeza, para a retirada de miasmas, de energias deletérias do organismo. Anos depois, voltaria a passar por cirurgia semelhante no lar de Frei Luiz, tendo novamente a camisa manchada de sangue. Segundo Gilberto, nesse tipo de intervenção, caso se realize um exame do sangue, será identificada uma mistura com cerca de 80% do sangue do paciente e 20% do médium. Isto porque, devido à interferência da energia ectoplasmática do sensitivo para que operação semelhante ocorra, uma pequena parte do seu sangue acaba entrando no processo cirúrgico, participando assim do composto sanguíneo final. No entanto, em termos de provas físicas de intervenções espirituais em meu corpo, a experiência mais inusitada pela qual passei ocorreu na reunião do grupo da prece de 11 de outubro de 2008. Eu estava em uma maca para tratamento espiritual quando Zé Grosso se aproximou e levantou minha blusa. De repente, senti algo cortando minha barriga. No escuro, sem enxergar do que se tratava, perguntei se o espírito materializado estava passando a unha em minha barriga. Não, é um bisturi, respondeu secamente, enquanto terminava de passar o instrumento materializado do astral no meio da minha barriga, da altura do estômago ou do fígado. Como de hábito nessas intervenções espirituais, não perguntei o que eu tinha, procurando entrar em estado de prece para potencializar os efeitos curativos da cirurgia em curso, que durou alguns segundos. Em seguida, Zé Grosso aplicou por cima da área operada um aparelho com ponta arredondada que emitia luz branca leitosa, semelhante à tonalidade do luar. Ato contínuo, passou na mesma região um tecido ectoplasmático esponjoso, me dando a impressão de que estava fechando o corte que acabara de fazer com o bisturi espiritual. Ao final da reunião, quando as luzes foram acesas, notei um risco fino em minha barriga, uma cicatriz ligeiramente avermelhada que indicava que ali havia realmente sido feita uma incisão.
Esse risco permaneceu em meu corpo pelo menos até a hora em que fui dormir. De manhã, quando acordei em minha cama de uma noite repousante, o risco já não existia mais. Era como se não tivesse sido feita qualquer intervenção em minha barriga. Progresso científico. Falo com extremo cuidado a respeito de provas semelhantes sobre a atuação espiritual dadas para mim e para milhares de outras pessoas ao longo da história do lar de Frei Luiz e do Grupo da Prece, dentre outros centros espiritualistas. Não quero parecer que faço uma defesa incondicional de métodos pouco ortodoxos de cura, em detrimento da medicina terrena. É bom que se diga, aliás, que nesses dois centros espíritas sempre se rejeitou qualquer discurso contra os profissionais de saúde. Pelo contrário, a recomendação básica era de que as pessoas procurassem sempre um médico quando se sentissem doentes, jamais interrompendo um eventual tratamento, pois o trabalho desenvolvido no Frei Luiz e no Grupo da Prece era de apoio espiritual e não conflitante com a medicina. Do ponto de vista do processo de cura de uma enfermidade, a filosofia básica desse tipo de trabalho espiritual é a seguinte: em primeiro lugar, a atuação dos médiuns e dos espíritos deve contribuir para a pessoa se convencer, o máximo possível, de que a morte não existe, que depois da vida segue-se a verdadeira existência, a vida espiritual. É importante cultivar esse sentimento para se conseguir abrandar o medo excessivo da morte e a ansiedade exagerada que, em geral, acompanham as enfermidades mais graves. Trata-se de etapa básica para se iniciar, com sucesso, um processo de cura. Em segundo lugar, a intervenção espiritual serve para potencializar o trabalho de cura da medicina. Muitas vezes os médicos do espaço atuam para atenuar um determinado problema e, assim, aumentar a eficiência da ação dos profissionais de saúde de seus tratamentos e medicamentos. Por que fazem isso? Para dar algum tipo de prova, seja para o paciente ou para seu médico. Não há como particularizar uma resposta, cada caso é um caso. Mas certamente, de uma maneira geral, ações do gênero acabam por fortalecer o sentimento íntimo sobre as potencialidades da espiritualidade que deve acompanhar as pessoas mais sensíveis. O que aconteceu na reunião de materialização de 11 de setembro de 2004, no lar de Frei Luiz, ilustra bem esse tipo de atuação. Foi uma sessão cheia, com 102 participantes, uma das maiores que já presenciei. Mesmo assim, Frederic von Stein atuou com toda a energia, principalmente num enfermo que, no escuro, não reconheci. Num determinado instante, vislumbrei o médico do espaço aplicando, por vários segundos, potente raio luminoso de cor leitosa na altura da cabeça desse paciente. Uma luz potente, com uma das mais altas intensidades que já testemunhei numa reunião de materialização. O paciente, soube por ele próprio, posteriormente, era o advogado Paulo Saraiva, um dos conselheiros do lar de Frei Luiz, então com 60 anos. Quando conseguimos conversar, no dia seguinte, Paulo contou que o espírito atuara em sua cabeça e no pescoço, na região da tireoide, onde apresentava um nódulo. À noite, no mesmo dia da reunião, em sua casa, ele tomou um susto quando sua mulher, Elisa Saraiva, chamou a atenção para um forte edema que surgira inesperadamente no lado esquerdo do seu pescoço, onde o médico do espaço havia atuado. O local estava meio avermelhado e inchado. Havia um risco de um palmo no local, como se fosse um corte. Fiquei assustado, relembra. Horas depois, porém, o edema e o risco sumiram, como que por encanto. Pronto, o advogado estava preparado para ser submetido à cirurgia de extração do nódulo, na semana seguinte. Operação que acabaria realizada com sucesso, por um experiente cirurgião. Na verdade, fora o próprio Frederic que, 4 meses antes, numa reunião de incorporação de espíritos, alertara o advogado sobre a necessidade de retirar 2 nódulos em sua tireoide, um no lobo direito e outro no esquerdo. Como estavam em área profunda,
não tinham ainda sido detectados por Paulo. Mas, alertado por Frederick, que pediu que ele procurasse um médico, o advogado acabou se submetendo a uma ultrassonografia e uma cintilografia, que constataram a presença dos nódulos. De volta à sala espiritual, o médico do espaço, incorporado em Gilberto Arruda, acabou operando o nódulo do lado direito. Depois, apontando para o lado esquerdo da tireoide, orientou: você tem que procurar um médico da Terra, após a minha liberação. Até ser liberado, o advogado passou por 3 sessões de materialização. Depois da última, Paulo ainda esteve com o médico do espaço, numa sessão de incorporação, que o orientou: agora você pode ser operado. Fique tranquilo, porque não tem mais mal nenhum. Nesse meio tempo, o médico do advogado já havia marcado uma bateria de exames preparatórios para a cirurgia, ficando surpreso ao constatar que não havia mais um dos nódulos a ser retirado. Paulo tentou explicar-lhe o que havia acontecido, sem conseguir convencê-lo. Após a operação bem-sucedida, seu médico acabou confessando ter ficado abismado ao abrir seu pescoço, para a retirada do nódulo, pois inicialmente, pelo resultado dos exames, achara que tinha o aspecto de um tumor canceroso, mas acabou descobrindo que era benigno. Na verdade, o advogado Paulo Saraiva se convenceu de que o médico do espaço transformara um nódulo canceroso em benigno. Isso foi uma graça que não vou esquecer. Frederick foi intermediário da vontade de Deus, afirma, emocionado. As idas e vindas desse advogado a reuniões de incorporação e de materialização de espíritos, além do conselho para que procurasse o médico da Terra, demonstram na prática como funciona o trabalho curativo no lar de Frei Luiz. Nas sessões de incorporação, mais comuns e abertas ao público em geral, são realizadas não só intervenções cirúrgicas espirituais da mais alta relevância, como encaminhados os casos mais graves para as materializações. E se o enfermo não estiver ainda com acompanhamento médico, ele é aconselhado a procurar um atendimento de saúde. Como demonstram casos como o de Paulo Saraiva, a medicina só ganhará com o fortalecimento de trabalhos de parceria entre médicos do espaço e da Terra. Mesmo quando alguém, num caso extremo, recorra a uma ajuda espiritual por entender que os recursos disponíveis pela medicina se mostram impotentes para curá-lo, os médicos sérios, e não os charlatões que, como em qualquer setor, também existem, terão sempre um papel a desempenhar. Nem que seja apenas por suas consultas e exames, que podem fornecer uma prova concreta de eventuais avanços no tratamento espiritual. Não importa, no caso, se o profissional for cartesiano e incrédulo, ficando estupefato e sem conseguir explicações para a melhora do quadro clínico do paciente. Importa que, com seus exames e palavras de apoio, estimule o enfermo a vibrar melhor no cura. Infelizmente, porém, em plena alvorada do século XXI, a medicina oficial ainda se mostra refratária, até mesmo de forma agressiva, deselegante, a intervenções espirituais. No entanto, apesar de seus magistrais avanços conceituais e tecnológicos, a medicina dará saltos fabulosos se procurar o apoio dos ensinamentos do astral, aceitando a realidade integral, holística do corpo humano, que mistura o lado físico com o espiritual. Se a medicina terrena, que no fundo é contraface material da medicina espiritual, perder rapidamente esse preconceito infantil e estéril em relação aos grandes ensinamentos da espiritualidade, muito ganharão em sua formação os médicos e demais profissionais de saúde, certamente aumentando os índices de cura dos seus pacientes. Até porque, informam espíritos mais evoluídos, a própria medicina acabará por desenvolver métodos de trabalho praticados pelos médicos do espaço. Como no caso dos cristais que, segundo revelou em 2004 o irmão Leo, um dos espíritos que frequentam o lar de Frei Luiz, terão suas energias curativas, principalmente os de cor rosa, utilizadas pela medicina do futuro. Felizmente,
Contudo, para o progresso científico, inúmeros profissionais de saúde vêm rompendo seus limites cartesianos ao procurar, humildemente, aprimorar seus conhecimentos a partir de ensinamentos da espiritualidade, conseguindo assim refinar sua prática médica. Dessa forma, tornam-se, no mínimo, profissionais mais sensíveis, capazes de escutar seus pacientes, suas dores, aflições, problemas familiares e sociais, para melhor compreender as causas de suas doenças, não apenas tratando-os como máquinas corporais desconectadas da realidade. E foi graças a um desses médicos que plantam as sementes da medicina do futuro que, em 1981, alguns ensinamentos preciosos foram dados por Frederick von Stein, após uma cirurgia no coração do empresário Antônio Piccolotto, que apresentava um quadro grave de obstrução parcial do segmento aórtico ascendente. Em meio a um grupo de 7 médicos que assistiram à operação sob luminescência artificial fraca, dentre eles Ronaldo Gazzola, o cirurgião oncologista Paulo César Fructuoso fez importantes perguntas sobre o inusitado procedimento, contribuindo para uma melhor compreensão dos alcances fabulosos da medicina espiritual. Atuando incorporado no corpo de Gilberto Arruda, o médico do espaço usou os dedos das mãos do médium para abrir o tórax do empresário, retirar e substituir instantaneamente um fragmento de tecido cardíaco, composto de parte do ventrículo esquerdo de segmento aórtico calcificado. Ao aumentar a intensidade da lâmpada sobre o leito, manipulando um reostato, permitiu que a equipe de médicos presenciasse melhor a operação. Ao ser questionado como fizera a substituição daquele fragmento, Frederica explicou que, para a troca, havia sido confeccionada uma prótese ectoplasmática exatamente igual ao material retirado. A base da operação tinha sido o ectoplasma. Houve, segundo o espírito, um envolvimento com o ectoplasma da parte a ser removida, sua desmaterialização dentro do tórax e imediata rematerialização fora do corpo do empresário. Rematerialização essa que só foi realizada como prova para os que não creem. Paulo César ajudou então a jogar um pouco de luz num dos mistérios de muitas operações espirituais realizadas ao redor do mundo, a baixa ocorrência de sangramento. Gostaríamos que nos fosse explicado como tais intervenções são possíveis sem que haja grave hemorragia, dada a enorme quantidade de sangue que circula pelas áreas abrangidas pela cirurgia. A resposta de Frederick: a severa hemorragia a que você se refere ocorreria se a prótese fosse colocada após a retirada do fragmento cardiovascular enfermo. A extrema plasticidade do ectoplasma semimaterializado, porém, permite que confeccionemos a prótese, moldando-a sobre a parte doente antes da sua extirpação. À medida que o tecido orgânico vai se desmaterializando, a prótese ectoplasmática pré-moldada vai passando do estado de semimaterialização para o de total materialização, ocupando, ao final do processo, o exato lugar da peça removida, a qual é, então, expelida do corpo do irmão. Como todo processo dura frações de segundos, o sangramento é mínimo. Se durante o ato, no entanto, houver uma quebra de corrente mental, a substituição poderá não se completar, por desvio ou contaminação do ectoplasma, impedindo que este atinja o estado de total materialização, advindo então uma hemorragia abundante que poderá levar à desencarnação do irmão no leito. Estes processos, tão cedo, não poderão ser utilizados pelos médicos terrenos. Ao fornecer mais detalhes sobre essa prótese ectoplasmática, o médico do espaço afirmou que convém observar que esta precisa ser trabalhada para que adquira características semelhantes às do irmão receptor, evitando assim a rejeição após a sua completa materialização. Portanto, devem ser observados os tipos histológico e sanguíneo, o grau de temperatura e padrão vibratório da peça, entre outras variantes a serem harmonizadas com o organismo. Podemos comparar o fenômeno a uma incorporação mediúnica. Nesta,
A entidade espiritual se harmoniza com o médium, naquela, a prótese se harmoniza com o órgão receptor. Frederick não deu mais detalhes do caso. Porém, segundo informações da espiritualidade, muitas delas obtidas por médiums que se desdobram e, conscientemente, vão com seus corpos astrais visitar hospitais em colônias espirituais. Essas próteses são feitas instantaneamente em laboratórios extrafísicos, em dimensões paralelas, cujas técnicas empregadas ultrapassam qualquer compreensão humana atual da medicina. Moldadas de acordo com a característica vibracional do corpo astral do enfermo, guardando inclusive suas características kármicas são tornadas mais densas no momento da cirurgia propriamente dita no corpo físico e enxertadas, em substituição à parte doente. É importante ressaltar aqui que o karma de cada um precisa ser respeitado, mesmo que passe por cirurgia espiritual bem-sucedida. No caso em questão, tudo indica que o empresário Antônio Piccolotto tinha um encontro marcado, que não conseguiu superar, com um problema grave em seu coração. Após ser operado por Frederick von Stein, ganharia preciosa sobrevida, mas acabaria morrendo de infarto cerca de 10 anos depois. E quando Frederick alerta que processos semelhantes não podem ainda ser utilizados pelos seres humanos, toca numa questão importante. Homens e mulheres precisam adquirir certo grau de desenvolvimento de consciência para poder receber determinados ensinamentos do astral. Não é à toa que, numa reunião no lar de Frei Luiz, em 2002, Paulo César Fructuoso foi chamado à porta da cabine pelo preto velho Jeremias materializado, que lhe apresentou um ser que, em inglês, falou que tinha sido um neurocirurgião norte-americano, filho de alemães. Esse médico do espaço informou-lhe então que, no futuro, o ectoplasma também seria utilizado como material fundamental nas operações de cura da medicina terrestre. Mas frisou que ainda era cedo para se implantar esse estágio de desenvolvimento. A título de exemplo desse despreparo da humanidade para lidar com forças tão fortes e sublimes, Frederick captou uma vez o pensamento de curiosidade do médico Ronaldo Gazzola a respeito de uma luz branca que emitia de aparelho em sua mão, resolvendo mostrar-lhe que a humanidade ainda não estava preparada para operar com certas energias. Você tem curiosidade de botar a mão numa luz dessas, saber como é isto? Diante da afirmativa de Gazzola, o espírito respondeu: me dá sua mão. Segura minha mão com a luz. Vou botar essa luz na sua mão e mostrar porque ainda não posso deixar essa luz com você. O médico me recordou então sua surpresa. De repente, pela força da mente dele, aquela luz foi a congelamento, até que eu tive que tirar a mão. Aí Frederick falou, continua segurando. Ela foi então aquecendo, quase virando ferro em brasa. O calor que saía daquilo era tão grande que eu tive que tirar a mão. Será que alguém no mundo tem conhecimento de uma fonte de luz que esfria como gelo e, em seguida, esquente como brasa? Foi o questionamento que Gazzola deixou no ar, em sua casa, ao me contar esse episódio. Numa experiência terrena, certamente não, pensei. Também no lar de Frei Luiz, o coronel aviador Paulo Rui Portela havia passado por experiência similar, embora não com toda a amplitude térmica que se deu com Gazzola, numa reunião de materialização nos anos 1970. Era uma sexta-feira à noite, quando alguns integrantes do grupo dormiam no santuário de Frei Luiz para ajudar a acumular ectoplasma para a sessão de cura da manhã seguinte. De repente, segundo Paulo Rui, surgiu Frederick incorporado no médium Gilberto para nos dar um ensinamento. O médico do espaço convidou então o coronel aviador e os outros presentes para entrarem na cabine mediúnica. Em cima do leito, ele materializou um pano, e por dentro do pano, uma luz astral. Era uma luz fria, com um tom mais ou menos parecido com uma luz fosforescente. Ele mandou então que a gente se aproximasse e tocasse no tecido. Na medida em que a gente aproximava a mão do tecido,
tendo aquela sensação de frio. Quando toquei no pano, a luz era bem fria, quase como uma barra de gelo. Não existe lâmpada fabricada pelo homem que irradie frio dessa maneira. Tempos depois, ao ler o livro História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, Paulo Ruiz se surpreenderia com relato semelhante de episódio ocorrido no final do século XIX, em sessão com a famosa médium norte-americana Kathy Fox. O escritor descreve uma fase muito extraordinária da mediunidade da sensitiva da casa de Desville em que eram produzidas substâncias luminosas. Kathy havia se casado, em 1872, com um advogado londrino, mudando-se para a Inglaterra. Um dia, diante de várias testemunhas, inclusive um diretor de jornal, apareceu uma mão, com algum material fosforescente, de cerca de 4 polegadas quadradas, com o qual houve uma batida no chão e um toque na face de um dos assistentes. Verificou-se que era uma luz fria. Doyle podia corroborar o fato de que essas luzes são geralmente frias, pois, em sessão com outro médium, uma luz semelhante lhe tocou a face. Grandes invenções. O porquê e como muitos desses fenômenos ocorrem só serão compreendidos no futuro. Afinal, os ensinamentos da espiritualidade chegam à Terra paulatinamente, de acordo com nossa evolução cultural e espiritual. E quando chegam, nos influenciam muito mais do que podemos imaginar. Acho engraçado quando pessoas dominadas por ideias filosóficas materialistas falam de grandes gênios da humanidade que foram capazes de fazer descobertas científicas e tecnológicas fabulosas, como se tudo nascesse de suas mentes. Pois aprendi que não é bem assim. A todo instante, recebemos influências, pensamentos vindos do mundo invisível, o que normalmente consideramos intuições. As informações do astral revelam que, em determinada parte de nossa trajetória evolutiva, habitamos cidades espirituais em dimensões ainda influenciadas pelo orbe da Terra e, portanto, bastante similares à formação de nossas cidades, residências e até de nossos meios de transporte. São planos frequentados por espíritos com densidade ainda não muito sutil, dos quais partem a maior parte dos intercâmbios mentais que recebemos. Trata-se, mais uma vez, de uma questão de semelhança vibracional. Dessas esferas é que vem a maioria dos espíritos que reencarnam na Terra. Digo maioria por existirem casos de seres mais evoluídos que procedem de outras dimensões mais sutis e que, por questões de aprendizado ou de missão, encarnam aqui em nosso planeta denso, em geral se tornando lideranças de movimentos de evolução cultural e espiritual da humanidade. Mas seja de que dimensão vibratória for, o fato é que os seres humanos estão o tempo todo reproduzindo ideias vindas do astral, dentro das limitações da vida material. As próteses ectoplasmáticas, sobre as quais Frederick falava ainda nos anos 1980, são exemplos marcantes dessa realidade de intercâmbio. Nos anos 1990, embora ainda de forma rudimentar, próteses biodegradáveis começaram a ser utilizadas em laboratórios da medicina terrestre. Embora não tenham ectoplasma como matéria-prima para sua confecção, essas próteses lembram de longe a metodologia curativa empregada pela espiritualidade. Com as primeiras experiências da chamada engenharia de tecidos, nos Estados Unidos, cientistas passaram a idealizar o desenvolvimento de pedaços e até de órgãos inteiros dentro do corpo de uma pessoa doente, até mesmo alterados geneticamente. E já conseguem reconstituir pedaços de peles, cartilagens e ossos. Como? A partir do uso, em próteses biodegradáveis, de culturas de células de pedaços das partes que desejam reconstruir, moldadas na forma do pedaço, ou, no futuro, de um órgão inteiro, com auxílio de imagens computadorizadas em 3 dimensões. Essas próteses são implantadas e absorvidas pelo corpo, na medida em que as células saudáveis, alimentadas pelo próprio organismo receptor, se reproduzem e ocupam seu espaço. Com essa técnica revolucionária,
Se evita a rejeição do organismo implantado, por ser constituído de células do próprio paciente. Guardadas as devidas proporções, pois é impossível reproduzir no mundo material sutilezas etéreas do astral traço. Essa técnica da moderna medicina parece ser a mesma adotada por médicos do espaço. No início do século XXI, essa tecnologia de implantes passou a ser utilizada também com células-tronco. Em 2004, cientistas tinham até conseguido criar uma mandíbula humana a partir de células-tronco, colocadas numa forma de titânio, planejando formar em médio prazo outros tipos de ossos, para implante. No entanto, 20 anos antes, o sensitivo das Kalos demonstrava ser capaz de façanha semelhante, reconstituindo novas partes danificadas do corpo sem utilizar qualquer aparelhagem, apenas as próprias mãos. O sociólogo cipriota Kyriakos Semarkides relata uma operação que testemunhou na ilha de Chipre, em 1981. Em que Daskalos curou uma mulher que sofria da coluna e que ficara completamente paralisada durante várias semanas. Com cerca de 50 anos, esposa de um empresário bem-sucedido, ela havia consultado os principais médicos da ilha e tinha mesmo passado algum tempo num hospital israelense, sem qualquer melhora. Encontrando-se presa a uma cama, qualquer movimento causava-lhe dores lancinantes. A pedido de Marquides, o sensitivo das Kalos foi até a sua casa. A mulher disse-lhe que suas vértebras saíam do lugar constantemente e que os médicos não conseguiam curá-la. Afirmando que seu caso era incurável, um deles chegou a aconselhá-la que aprendesse a viver com as dores. O sensitivo decidiu agir, virando a mulher de bruços, com as costas despidas. Dos Kalos, então, colocou suas mãos nas costas da mulher e começou a friccionar, massageando a coluna com suavidade, descreve o pesquisador. Ele pediu à mulher, não fique dura, relaxe. Não vai doer. E, enquanto massageava sua coluna para cima e para baixo, olhou para os presentes e deu o seu diagnóstico do problema. É sério. Toda a coluna está fora do lugar. Suas vértebras estão completamente desarticuladas, e há muita porosidade. Em seguida, explicou que ia tornar os ossos moles e maleáveis, para poder colocá-los de volta no lugar certo quando, então, voltaria a solidificá-los. Daskalos pediu que os presentes tocassem as costas da paciente, para comprovar que seus ossos estavam moles. Depois, os ossos foram solidificados. O tratamento todo durou de 20 a 25 minutos. Agora a senhora está ótima. A senhora está completamente curada. Sua coluna está reta e todas as vértebras estão nos seus devidos lugares, garantiu. E para espanto de todos os presentes, segundo Marquides, a paciente saiu da cama e começou a andar, sem ajuda alguma e sem sentir dor nenhuma. Seu rosto iluminou-se de contentamento. Ainda incrédula quanto à cura, ela acabaria procurando um médico para fazer uma radiografia da coluna. Para surpresa do médico, as chapas de raio-x mostraram marcantes diferenças em relação às tiradas há apenas uma semana. Os novos raios-x mostravam uma coluna normal, atesta o autor. Mais tarde, Daskalos diria a Marquides que havia sido realizado um processo de materialização e desmaterialização e algo mais. Segundo suas explicações, ele criou, pela força da mente, mãos etéricas para desmaterializar ossos excessivamente pequenos, exostose, que haviam se acumulado ao redor da espinha, causando grande dor. Como a coluna da mulher estava cheia de porosidades, em diferentes pontos, teve que criar um novo osso. O osso estava se desfazendo. Através da materialização, criei ossos sólidos, uma forma de matéria viva, revelou. O poderoso Daskalos não sabia explicar muitos dos detalhes de como podia provocar fenômenos semelhantes. Mas sabia que os procedimentos funcionavam. E possuía também outro dom mediúnico, podia desdobrar seu corpo astral e ver não só fatos que ocorriam à distância,
mas enxergar dentro de um corpo humano. Foi o que havia ocorrido com essa paciente, ao começar a examiná-la em seu quarto. Primeiro vi, através da pele, qual era o problema. De que modo, você pode perguntar, eu vi? Usando os meus olhos? Não. Se eu quiser, posso ver o